Olá, bem-vindos ao Avaliação Escolar. Vamos seguir conversando sobre outras práticas de avaliação em contraponto com essas práticas behavioristas, tecnicistas, que pouco ajudam ao professor, de sala de aula a pensar o seu aluno. E aí é isso, gente? Quem é o nosso aluno? O que ele sabe? O que ele não sabe? O que ele quer saber? Como? Como eu posso ensiná-lo? Para quê? Então, quem é o nosso aluno? O que temos que ensinar? O que temos que ensinar? Como podemos ensinar? E para que ensinamos? Para que nós ensinamos o que ensinamos? Isso são reflexões que, para além da discussão curricular, para além dos currículos prescritos, o professor precisa fazer. Nós precisamos fazer. Porque muitas vezes a gente fica preso ao que está prescrito e aí a gente não consegue ensinar nem o currículo prescrito, nem aquilo que está pré-determinado para aquele sujeito aprender, e a gente também não consegue ensinar mais nada. Então vamos investigar quais são as possibilidades. Às vezes, partindo das possibilidades do que nós podemos ensinar, nós chegamos até a esse currículo. Sabe? Mas às vezes a gente insiste tanto nessa forma, nesse caminho, nesse currículo, porque é o que está no livro didático, é o que está previsto, mas não está acontecendo, a gente não está conseguindo, e aí a gente não ensina nenhuma coisa nem outra. Essa que é a verdade, tá certo? Bom, trago agora uma experiência. Essa experiência foi um capítulo da minha tese, que vocês encontram no site, tá? Andréa Serpa, aliás, todo o material tá lá no site, andreaserpauf.com.br, agora reformulado, pode abrir do celular, pode abrir de onde vocês quiserem, tá certo? Essa tese vocês encontram no site, tá? Chama-se Quem são os outros na da avaliação, tá certo? Foi a minha tese de doutorado, que foi por acaso sobre avaliação. Por acaso não, nada acontece por acaso. É porque eu estava num momento em que eu precisava discutir isso, tá certo? Bom, então, essa narrativa é um capítulo, chama-se Leonardo, o aluno Leonardo, que eu chamei, esse é um depoimento da professora Aline, que foi uma das professoras participantes, uma das professoras que integrou, esse trabalho, tá? O aluno Leonardo, que eu chamei à minha mesa, e estava fazendo um trabalho com ele, chegou a mãe e a mãe perguntou para mim: Aline, ele não reconhece as letras do nome? Era justamente o nome que ele estava montando. E eu falei: não, ele não está reconhecendo. Ora ele escreve o nome sem apoio, mas inverte tudo, e ora ele consegue escrever com apoio, mas mesmo com apoio tem dias que ele não escreve. E a mãe falou: engraçado, Aline, eu já encontrei com ele na Lan House e ele mexe nos computadores. Ele joga nos computadores da Lan House. Como, Aline? Como é que ele não está aprendendo a ler? Eu falei: eu também estou me perguntando. Agora a senhora trouxe uma coisa que eu não tinha conhecimento. E eu, mais do que nunca, me pergunto: por que o Leonardo não está aprendendo a ler? É uma coisa que eu tenho me defrontado desde que a mãe do Fernando comentou isso comigo. É que eu já até comentei de pegar o teclado de computador para ver, se ele joga, se ele está familiarizado ali com aquele teclado, e começar a perguntar para ele o que tem no teclado. Sei lá, a partir desse teclado que ele acessa sempre, que ele tem acesso àquele teclado, e tentar fazer alguma coisa nova, experiência com ele, já que eu não tenho dado conta com as coisas que eu tenho feito em sala com ele. Eu gosto muito dessa narrativa. Isso foi numa roda de conversa, metodologia de pesquisa que eu trabalhei, foram rodas de conversa sobre os nossos processos de avaliação. Eu era professora, sala de leitura dessa escola, dessa mesma escola, da Aline, dessa roda de pesquisa. E foi muito interessante quando a Aline traz essa narrativa, primeiro porque tem uma coisa que me chama muita atenção na fala da professora. Em momento nenhum ela desiste dessa criança, quer dizer, essa mãe chega e essa professora está com esse menino na mesa dela, tentando trabalhar com ele a construção do nome dele. Era uma turma de alfabetização. Então, daí você já vê o envolvimento e o comprometimento da professora. E aí, você
a mãe fala, né, traz aquele dado novo para a professora e a professora diz, eu também tenho me perguntado, quer dizer, eu estou o tempo todo me movendo nessa investigação, nessa reflexão sobre a produção de saberes dessa criança. E ela termina dizendo assim, vou tentar algo novo porque com o que eu sei, eu não tenho dado conta. Né? Isso me parece fundamental para a gente pensar a prática pedagógica. Esse reconhecimento de que a gente não sabe tudo e não transfere para a criança a responsabilidade pelo próprio aprendizado e dizer aquilo que eu ainda não sei. O que eu sei ainda não tenho dado conta, mas pode ser que eu, me movendo aqui nessa investigação, eu dê conta. E aí a mãe traz esse elemento, ela joga isso na roda de conversas. E aí eu, como era professora da sala de leitura, sabia, eu tinha levado um computador velho da minha casa, porque que é professor faz essas coisas, né? Eu tinha levado um computador velho da minha casa para a escola para funcionar como registro, né, de livro da sala de leitura. Não funcionava nada, a gente só tinha o Word, Excel, né? Não tinha entrada de pendrive, não tinha conexão na internet, era uma carroça. Mas era uma carroça que servia para fazer um cadastro, pelo menos um cadastro Excel servia para eu trabalhar. Nesse ano a gente ganhou um laptop, né? Vocês que são da Prefeitura do Rio vão lembrar disso. A gente ganhou um laptop. E aí eu comecei a usar o laptop na sala de leitura, afinal de contas eu ganhei para trabalhar, né? Comecei a usar o laptop na sala de leitura e encostei esse computador velho lá no almoxarifado da escola. E aí eu lembrei desse computador e falei com a Aline, tem um computador velho lá na sala na almoxarifado que eu acho que serve. Pelo menos ele liga, tem o Word, dá para brincar ali com as letras, né? E a gente combinou. E eu ajudei, peguei, resgatei esse material, botei esse computador. Imagina o furor das crianças, né, na sala, com um computador, mas o computador era pro Leonardo, né? As crianças podiam mexer depois que o Leonardo mexesse e tal. E aí a Aline começou exatamente esse trabalho. E ela perguntou, André, mas e agora? O que eu faço com isso? Eu falei, deixa ele mexer. Pede para ele escrever um nome, ensina a mudar tamanho, fonte de letra, cor de letra. Deixa o moleque, né? E aí a professora começou a ter propostas e a desenvolver, né? Propostas com esse menino no computador. E eu me lembro muito bem, uns 2, 3 meses depois, entra ela saltitante na minha sala de leitura. Andréia, olha, o Leonardo tá escrevendo. E aí me dá um bilhetinho, né? E aí era um bilhetinho que o Leonardo escreveu da professora com o marido dela. Um bilhetinho pornográfico. E a professora toda satisfeita que ele tinha escrito, né, um bilhetinho lá, Nelson Rodrigues. E aí eu li o bilhetinho e falei assim, o tio Carlos vai pegar, e vai fazer, lelê, né? E ela, ele tá mandando bilhetinho pornográfico para as meninas da sala toda. Eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. Então, veja, essa criança... ela me chama atenção. Eu fui professora da tia dele, não consegui alfabetizar com 9 anos a tia dele. Ele vem de uma família com um histórico de fracasso e de repente essa criança foi a primeira criança da família dele a ser alfabetizada. Quer dizer, a família já tinha incorporado o estigma que naquela família ninguém jamais aprenderia a ler e escrever. E Leonardo e Aline, a sua professora, rompem, né, com essa maldição, né, da família fracasso. E essa criança é alfabetizada no ano 1. Ela é alfabetizada, porque ele produzia textos significativos para ele. Depois a gente ia ter que dar um ajuste, né, no conteúdo, mas o texto... né? Ele escrevia o que ele tinha vontade de escrever, ele se dizia pela palavra, né? E essa criança foi e seguiu pelo ensino fundamental sem muitos problemas, né? Quer dizer, com aquele comportamento que a gente sabe, né? Mas sem problemas de aprendizado, e é isso que eu quero chamar a atenção, né? A gente não confundiu a capacidade dessa criança produzir conhecimento com o seu comportamento social, cultural, né, com as suas práticas, com a sua linguagem, com os seus interesses.
isso faz parte da vida dele, faz parte do contexto dele, mas isso não impede ele de aprender. E não impede mesmo. Tanto é que ele aprende. E ele aprende bem, né? E ele aprende em pouco tempo, tá certo? Então, esse relato, né? Uma mudança de estratégia, né, a partir de um olhar, a partir de uma escuta atenta, a partir de uma busca por parcerias, né? Então, é essa rede que eu vou chamar de pactos de solidariedade, né? Então, a avaliação na perspectiva da cooperação e não da competição, da inclusão e não da seleção, com o outro e não sobre o outro, né? Então, a gente forma uma rede, um pacto de solidariedade em torno dessa professora e dessa aluna, né? E aí eu trago os insuspeitáveis sujeitos dessa avaliação, né? Ou as redes de produção de sentidos da escola. Então você tem uma professora interessada em entender como é que é o processo daquela criança, você tem o aluno, você tem a mãe do outro aluno que te traz uma informação que se não fosse ela, de repente a professora não teria, né, essa ideia de usar a tecnologia, de usar o computador, né? E, no caso, eu, a professora pesquisadora que participa desse processo, né? Então, nós temos aí, né? Educação. Contra quem, a favor de quem? Contra o que e a favor de quê? Isso é uma máxima do Paulo Freire, né? Que ele nos instiga a pensar. Nós estamos aqui a favor de quê e contra o quê? A favor de quem e contra quem? E aí, gente, não tem como avaliar sem me perguntar. Eu estou avaliando a favor do meu aluno, e quando eu falo a favor, não estou dizendo facilitando, né? Eu estou avaliando a favor do meu aluno, não quer dizer, eu estou fazendo uma prova facinha, não é fazer prova facinha, né? Eu estou a favor do meu aluno porque eu estou nessa avaliação, me munindo de informações para ajudar essa criança a construir conhecimentos, ou eu estou aqui só para como dizem alguns professores, né, ferrar com ele, né? Agora vai me pagar, né? Então, qual é o meu objetivo? Qual a minha razão? A favor do que e contra o que? A favor de quem e contra quem eu avalio, tá certo? E aí, não tem como a gente falar de pactos de solidariedade sem falar de pactos de mediocridade, né? Que é isso, eu não mudo o sistema de avaliação, mas eu facilito, eu burlo, né? Eu dou um conceito que não é o real para garantir o meu 14º salário, né? Ou eu faço uma prova que não ajuda em nada, nem na coleta de dados sobre o que esse aluno sabe ou deixa de saber. Então, esses pactos de mediocridade que também são tecidos também na escola, porque a escola não é uma coisa só, né? Os seres humanos não são uma coisa só, a escola não é uma coisa só, a rede não é uma coisa só. Eu já trabalhei em escolas muito diferentes, com pactos e com compactuações muito diferentes, em épocas diferentes, né? Então, o pacto de mediocridade é quando a gente aceita compactuar com o fracasso, compactuar com o fracasso do aluno, né? Compactuar com a derrota, compactuar com esse aí não tem mais jeito não. Você vê a família que ele vem? Você vê? Então, é preciso substituir os pactos de mediocridade pelos pactos de solidariedade, né? Que essas crianças possuem histórias tristes, a gente sabe. Todo mundo já sabe. Se vai entrar, se ainda vai fazer concurso público, você já sabe. Porque é amplamente noticiado. Então, ou você entra para somar, né, para compactuar solidariamente com as classes populares e com essas crianças, ou é melhor não entrar. Porque entrar para compactuar com a mediocridade que já existe, é melhor não entrar, né? Então a gente precisa de profissionais que compactuem solidariamente, né, com a produção de conhecimento, com a emancipação, com a libertação dessas crianças, tá certo? Então aqui nós temos, né, a produção da mediocridade e a produção da solidariedade, né? Essa foto aí é de uma turminha que eu tive de alfabetização, né, aonde um ajuda o outro, né? Davam trabalho, davam bastante trabalho. Isso era marrento que vocês não fazem ideia, né? Quer dizer, fazem. Se é professor, faz ideia, né? Marrento, sabe, criança marrenta. Mas foi
sendo ensinado a colaborar, a contribuir, a pensar junto, tá certo? Isso é compactuar com a solidariedade, para a formação desse sujeito solidário, tá certo? Então, avaliar para quê? A avaliação que realmente nos importa é essa que potencializa professoras e alunos, que nos faz buscar novas formas, que nos faz ousar, criar, descobrir novas maneiras de produzir o conhecimento que nos interessa, né? Então, a avaliação que realmente me interessa é essa que me ajuda à produção do conhecimento, que me ajuda a crescer. Uma avaliação que nos permita conhecer esse aluno em seus muitos contextos, né? Em suas muitas possibilidades, que nos permita ensinar uma avaliação que nos permita ensinar. É isso que me interessa. Eu quero uma avaliação que me ajude a ensinar e que ajude ao meu aluno a aprender, tá? Que permita ao aluno mostrar o que já sabe, o que já aprendeu. Uma avaliação, parafraseando o Paulo Freire, a favor do aluno e não contra ele, a favor da professora e não contra ela, a favor do ensino e aprendizagem, a favor da escola e não contra ela, né? Então, é essa avaliação, a avaliação que nos interessa. Uma avaliação que esteja a serviço, né, da produção, né? Que esteja a favor da escola, a favor da professora, a favor do aluno e não contra a gente. Tá certo? Então, avaliar para quê? A avaliação, repetir, né? A avaliação que nos importa é aquela que se estabelece a partir do pacto de solidariedade entre os sujeitos que se compreendem aprendentes sobre um processo que nem sempre é claro, nem sempre é fácil, nem sempre é seguro. Sujeitos que se importam uns com os outros, que se compreendem como parceiros, que se encontram. Isso é fundamental. A gente já falava disso, né, na outra aula. É fundamental que eu crie na minha sala e que eu tenha na minha escola um ambiente tal que a gente se compreenda como parceiro, né? Como colegas na produção, né? Isso não significa que professor e aluno vão se igualar, vão ser amiguinho, coleguinha. Isso significa que existe um respeito e a gente entende que a gente está ali para trabalhar junto por um objetivo comum. E não sou eu contra ele. É triste pensar que numa escola os alunos nos veem como inimigos. As famílias nos veem como inimigos, né? A diretora nos vê como inimigos. E a gente vê muitas vezes a diretora como inimiga, a família como inimigo, o aluno como inimigo. Como num ambiente desse nós vamos produzir conhecimento significativo? No meio dessa guerra. No meio dessa guerra de egos. No meio dessa guerra de vaidade. No meio dessa guerra de medo, de insegurança. Como é que a gente produz, né, conhecimento sem o outro? Se nós estamos ali para trabalhar juntos. Então isso é fundamental. Criar esse ambiente, criar esse entendimento é fundamental para a prática pedagógica, tá certo? A avaliação que nos importa é aquela que nos coloca a favor do aluno e não contra ele, a favor do seu aprendizado e sua emancipação e contra a exclusão e a subalternização, que é o que acaba acontecendo quando muitas vezes, né, nós reduzimos esse aluno a essas provas, reduzimos esse aluno a uma nota, né? A avaliação que nos importa, a nós, educadoras, é aquela que se coloca a serviço da compreensão do processo de aprendizagem de cada criança, dos seus desejos e sonhos, para contribuir com o seu desenvolvimento, com a sua relação com o mundo que o cerca. Então, só me interessa uma avaliação que me ajude a compreender esse processo de aprendizado e desenvolvimento da criança em relação ao mundo, prepará-lo para o mundo, tá certo? Bom, por isso precisamos obter informações necessárias para acompanhar o percurso de cada criança ou grupo. Ai, mas André, eu vou ter que acompanhar o percurso de cada criança ou grupo.
Porque se eu não conheço meu aluno, se eu não consigo acompanhar o percurso dele, as minhas intervenções sobre o processo dessa criança vão ser bastante equivocadas, né? Ou insuficientes. Então eu preciso acompanhar. É claro que eu estou falando daquele professor que tem uma turma que acompanha aquelas mesmas 30, 40 crianças durante 200 dias letivos, né? Eu não estou falando daquele professor que tem 350 alunos. Estou falando daquele professor que pode acompanhar, que está todos os dias com aquela criança. É claro que ele não vai todo dia tirar 1 hora para uma criança, mas ele tem como, nesse cotidiano, ir acompanhando, sim, o que as crianças estão produzindo, tá? Bom, aprender o modo como cada criança representa os conceitos trabalhados. Se eu tenho uma prática próxima da criança, quer dizer, se eu trabalho com um trabalho diversificado, né? Se eu tiro momentos para me aproximar desse aluno para ver como é que ele está produzindo conhecimento, se eu não sou uma professora produtora de folhinha, copia, eu tenho esse tempo sim, basta eu organizar o meu trabalho para que eu tenha esse olhar direcionado para essas crianças de vez em quando, né? Quer dizer, cada semana eu já falei isso, a gente tira, né, aquele dia para observar A, B e C, né? Então, investigar como as crianças pensam sobre o que ensinamos. Isso eu faço durante o próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Como? Estabelecendo na minha sala um espaço aonde as crianças possam falar, né? Aonde não seja só desejável o silêncio o tempo todo, aonde a fala da criança seja desprezada. Então, se eu trabalho numa perspectiva, né, que a criança tem voz, que a criança participa, que ela é protagonista dessa sala de aula, então sim, né, eu vou ter como observar como é que esse pensamento dessa criança está se movendo. Então é só ter uma escuta e um olhar atento cotidianamente, tá certo? Ao invés de ficar naquela loucura de produzir papel, né? Então isso é mais importante do que produzir 1000 folhinhas. Se você sabe como o seu aluno fez um trabalho, é melhor você saber, né, como é que aquela criança fez aquele trabalho do que você dar 30 trabalhos e não saber, na verdade não ter ideia de como aquilo foi produzido, tá certo? Bom, pensar nas possibilidades que assegurariam a qualidade do ensino e aprendizagem. Estou dizendo uma, né? Para a gente assegurar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, eu preciso de tempo. Eu preciso priorizar o que eu vou olhar e observar. Então não adianta eu entrar numa linha de produção, colocar a criança numa linha de produção como se aquilo fosse uma fábrica, né? E eu fosse um operário com uma esteira rolando na minha frente, aí eu vou colocando coisa, que no final das contas você não faz ideia do que você está produzindo. Então eu preciso de um tempo para olhar, para pensar, para refletir, né? Nem sempre as escolas se organizam de forma que esse tempo seja garantido. O tempo da verdadeira produção do conhecimento, né? E não produção de folhinha, né? Não é a quantidade de trabalho, mas a qualidade do trabalho. E a gente vê que muitas vezes a qualidade do trabalho fica comprometida pela quantidade insana de trabalho que as escolas querem obrigar professores e alunos a produzir, tá certo? E veja, isso não é gratuito, tá? Voltamos lá, não existe escola neutra, não existe concepção de educação neutra. Então isso é uma escolha. Isso é uma escolha político-pedagógica, que eu estou questionando, né? O que essa escolha vem historicamente produzindo, tá? Bom, refletir sobre como proceder para que as crianças evidenciem seus avanços e dificuldades, né? Então é fundamental que as crianças elas se sintam num ambiente à vontade, confortável e seguras para elas evidenciarem as suas dúvidas, as suas questões, dizer eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo. Então eu preciso de um processo que me garanta, né, um espaço tal de solidariedade, de camaradagem dentro de uma sala de aula, que a criança se sinta à vontade para ir produzindo essa reflexão sobre aquilo que ela mesma sabe, que ela mesma ignora, como é que ela sabe, o quanto que ela sabe, o que ela gostaria de saber, tá certo? Bom, analisar as respostas dadas pelas crianças, né?
pensar sobre essas respostas. Por que aquele aluno produziu essa resposta dessa... Pergunta para ele. Às vezes ele seguiu um raciocínio tão interessante, né? Ele pensou de uma forma tão mais complexa, tão mais rica, tão bonita às vezes, né? E você tá ali com um dado frio que você não investigou, tá? Então pergunta para ele. Analisar as respostas. A gente precisa analisar as respostas que as crianças nos dão. Buscar compreender a lógica utilizada pelas crianças na realização das tarefas propostas. Porque isso nos dá pista, inclusive, se nós estamos nos expressando de uma forma legível para a criança, né? Às vezes a criança não entende a questão, não é que ela não saiba aquele conceito, não é que ela não tenha aquele conteúdo ou que ela não seja capaz de executar aquela tarefa. Mas a pergunta tá tão mal elaborada, tá tão esquisita, né? Tá tão fora do universo linguístico e cultural daquela criança que ela simplesmente não sabe o que você quer que ela faça. Ela não sabe o que você quer. Então, quantas e quantas vezes uma criança erra respostas em provas, em testes, em exercício, em atividade, porque simplesmente ela não entendeu o que você está dizendo, né? E aí não é um problema dela, é um problema da gente se fazer claro. Eu tenho que me fazer clara para o meu aluno, né? Eu vou ampliando esse vocabulário dele, mas a gente às vezes ignora que esse vocabulário escolar, por exemplo, ele não é um vocabulário comum e acessível a todos. Ninguém nasce sabendo o que é envolva, sublinhe, correlacione, leve a, sabe? Retire de. Isso é um vocabulário específico de escola. Isso também precisa ser aprendido e ensinado. Mas como é que a gente está ensinando? Bota e vire-se, né? Então, a gente precisa também estar investigando como é que a criança está entendendo isso que eu estou propondo para ela, tá certo? Bom, produzindo o sucesso a partir dos pactos de solidariedade. Os sujeitos da escola não precisam de prêmios, nem de bônus, nem de viagens ou computadores, nem de concursos que mais humilham do que os valorizam. O que essas pessoas precisam mesmo é de respeito. Respeito por suas identidades, respeito por suas lutas, por seus fazeres diários, por contínuos e, tantas vezes, solitários, né? Essa é uma palavra que a gente escuta muito da boca das professoras, né? Quantas e quantas vezes o professor tem esse sentimento de solidão, de ser ele sozinho lutando pelo aprendizado daquela criança, né? Contra uma infraestrutura que não o apoia, contra uma direção que não o apoia, contra um gestor público que não o apoia e às vezes contra uma família que também não o apoia, atrapalha, né? Então, muitas vezes o professor ele se sente absolutamente sozinho nesse lugar. E muitas vezes, né, dependendo do professor, ele está sozinho, ele e seus alunos, sozinhos, né? Sem apoio, ou com muito pouco apoio, e às vezes com gente que muito atrapalha, né? Porque dá palpite errado, né? Então, é muito complicado, né, esse sentimento do professor, né, em relação ao seu próprio trabalho. E aí eu acho que ele não precisa de prêmio, né, nem de castigo, ele precisa de respeito. É uma classe que precisa muito ser respeitada, né, e não tão humilhada, né, enganada do jeito que está sendo, tá? Bom, respeito por seus diferentes tempos, por seus diferentes contextos, por suas culturas diferentes, por sua luta diária por ensinar e aprender, né? Nós vemos que muitas vezes pessoas alheias, inclusive, né, ao campo da educação, pessoas com conhecimentos muito elementares, irrisórios e às vezes preconceituosos, né, sobre a educação, assumem a gestão, né, desse importante lugar e atrapalham mais do que ajudam. Escutam pouco, sabem pouco e escutam pouco, né? Porque se eu sei pouco, eu escuto quem sabe. Então, na verdade, se você tem aí a gestão da educação, aonde gente sabe pouco e escuta pouco. Quem faz, quem de fato conhece, quem de fato está lá no dia a dia, no cotidiano, né? Então, é preciso que a gente seja ouvido, que
que a gente consiga se fazer ouvir. E é preciso que a gente escute também, né? Escute essa família, escute essa criança. Então, esse pacto de solidariedade, ele é construído nessa escuta. Ele é construído quando nós vamos ao encontro do outro, quando nós entendemos o outro como parceiros, como parceria nesse pacto de solidariedade, tá certo? Então, lembrando que educação é direito. Educação é direito. Direito de lutarmos por essa felicidade que encontramos ao compartilhar os nossos saberes. Direito de sermos felizes, porque o professor é feliz quando o seu aluno aprende. E o aluno é feliz quando aprende também, né? Então, a gente precisa brigar muito, lutar muito por esse direito à educação, né? Não é o direito de fazer prova, não é o direito de ser aprovado ou reprovado, o direito à educação, né? O direito ao saber, ao direito de aprender. É isso que é a nossa luta e é esse o respeito que nós precisamos, né? Lutar muito ainda para ver conquistados. Quem gostou, deixa o joinha aí, né? Aperta lá, ó, joinha, curtir, tá? E se inscrevam no canal para as próximas aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima.